Então, bom dia a todos, obrigado pela presença. Já temos um público bacana, vários nomes conhecidos aqui. Não vou citar porque eu vou acabar esquecendo alguns, clientes, colegas de trabalho, amigos. Então, nós vamos para mais uma sessão da nossa trilha de webinars, né? A gente já falou de integração de dados, data lake, a questão de visualização de dados, o analytics como um todo. E hoje a gente vem com um dos temas mais importantes, eu diria, que é o temas do momento, né? Uma vez que a gente está na pauta de ter, né, uma fundação de dados muito sólida, entregando o produto de dados para as áreas e as empresas buscando a implementação de inteligência artificial, né? E sem dúvida alguma, a governança de dados é quem transforma, né, quem cria esse contexto, dá a veracidade e entrega o dado, né, para a pessoa, para a aplicação, né, correta no momento certo, né? A gente não pode enxergar a governança de dados como uma burocracia, mas sim um processo, né, que potencializa todo o ecossistema de dados dentro de uma empresa, seja para qual utilização for, né? Seja um dashboard, seja uma integração, ou principalmente o que todos estão buscando, né? A questão da implementação da inteligência artificial para diversas aplicabilidades dentro de um negócio. E para isso, né, dando continuidade, vamos trazer nosso especialista, o Sandy. Então, Sandy, por favor, se apresente. Um ótimo webinar a todos. Fiquem à vontade de fazer perguntas no chat. As que couberem no momento, eu faço uma pergunta repasso para o Sandy. Senão, a gente responde todas ao final ou até mesmo depois do webinar, ok? Bom dia a todos. Obrigado, Sandy. Passo a palavra para você. Obrigado, Érico. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença. Esperamos que vocês gostem do conteúdo que a gente vai trazer hoje no nosso webinar. Como o Érico falou, sou o Sandy, sou especialista em governança de dados aqui na NowVertical. E hoje a gente vai falar de governança de dados e como ela pode ajudar a sua empresa a realizar os objetivos estratégicos com dados e IA. O objetivo hoje não é técnico, eu quero mostrar como organizar a casa é o caminho para transformar essa informação em vantagem competitiva real, todos esses dados que a gente tem na empresa. Como a gente sabe, a IA é o assunto que está na boca de todo mundo está falando IA, e eu quis trazer aqui uns resultados de pesquisas da Gartner. Por um lado, a gente tem que 80% das empresas terão incorporado IA em 2026, 79% consideram que a IA é essencial para o sucesso dos seus negócios nos próximos 2 anos. Esses aqui mostram como é o interesse e esse hype na IA e como as empresas realmente estão procurando a IA e não querem ficar para trás, né? Mas, por outro lado, temos que 85% dos projetos de IA falham e 30% dos projetos de IA generativa serão abandonados. Aqui a gente vê que não é tão fácil como apertar um botão de ligar, né, que a IA vai funcionar. Então, qual é o problema, né? Porque todas as empresas querem fazer IA, mas não conseguem, não têm sucesso. Qual é o problema, né? Falta de confiança nos dados. Esse é o problema. Porque sem dados confiáveis, a IA também não vai ser confiável, não vai ser inteligente, e no final, essa IA vai acabar virando um risco para a nossa empresa. Então, para a IA funcionar, a gente precisa de quatro pilares, quatro engrenagens funcionando juntas. Por um lado, a estratégia da empresa. A gente precisa entender quais são os objetivos da empresa e como a IA pode ajudar a chegar nesses objetivos. A tecnologia, logicamente, que ferramenta faz mais sentido para a gente utilizar como IA para a nossa empresa. O conhecimento, então, as pessoas precisam estar treinadas e ser capacitadas para poder aproveitar ao máximo essas ferramentas. E nosso assunto de hoje é a governança, que vai ser essa estrutura, esses fundamentos que vão garantir confiança e resultados confiáveis com a IA. Beleza, então vamos alinhar a estratégia, escolher a melhor tecnologia, capacitar e treinar as pessoas e vamos trazer governança que vai dar tudo certo. E aí, normalmente, que cai a ficha. Começa o projeto de governança de dados, aí começa a demorar muito, não avança, ninguém se responsabiliza por nada e não acaba dando certo. Por quê? Justamente porque muitos projetos de governança começam com essa abordagem tradicional Big Bang. A empresa quer governar todos os dados de uma vez, sem entender qual é o nível de maturidade da empresa, sem entender qual é o nível de maturidade das áreas de negócio, e isso acaba gerando frustração, desilusão e corte no orçamento nesse projeto de governança. Então, o segredo vai ser fazer uma abordagem mais estratégica, mais focada. A ideia aqui é não querer governar tudo de uma vez,
focar num caso de uso, ver como esse caso de uso vai entregar valor, a gente consegue entregar valor rápido, a gente valida os resultados e aí depois a gente escala para outros casos de uso. Mas a gente vai ver isso, como se traduz isso na prática mais para frente, né? Mas primeiro de tudo, o que que é governança de dados? A gente sabe que as empresas têm muitos dados e com o tempo vai escalando exponencialmente, né? A quantidade de dados que a gente vai recolectando e vai usando dentro da empresa. Mas você sabe que tem esses dados, mas não sabe como extrair valor deles. Então, a gente pode falar que a gente não acha o tesouro, né? Qual é o valor desse dado? A governança de dados vai ser esse mapa que vai ajudar a gente a achar esse tesouro. Por exemplo, se você nunca ouviu falar de governança de dados, a gente pode pensar numa biblioteca. Se eu jogo 10.000 livros no chão, eu vou ter dados? Sim. Mas eu vou ter informação e conhecimento? Não, porque eu não vou achar nada nesse tumulto de livros que estão no chão. Então, seguindo com o símil, né? A gente tem um livro, o livro vai ter um título, um autor, um gênero, uma temática, ano de publicação, editorial. Todos esses dados sobre o livro, tudo isso são dados sobre o livro. Então, se a gente leva o símil para os dados, o livro seria nosso dado, e esses dados sobre o livro seriam nossos metadados. O gênero, por exemplo, normalmente na biblioteca é usado justamente para agrupar os livros nas prateleiras, é uma agrupação lógica. Quando a gente fala de dados, esses vão ser nossos domínios de dados, vai ser agrupações de dados que para a gente fazem sentido. Com os metadados, a gente pode ter um catálogo de dados, que no final vai ser nossa ferramenta, nosso índice, para poder procurar o livro, e vai falar onde que está esse livro, e vai trazer todo esse contexto do livro, qual é o gênero, qual é o título, qual é a temática. Com os dados, é a mesma coisa, o catálogo vai ajudar a gente a procurar esses dados e entender qual é o contexto. A qualidade, mesma coisa. A qualidade para uma biblioteca é garantir que o livro está em bom estado, que não tem páginas faltando, que está corretamente catalogado. Com os dados vai ser a mesma coisa. Quando a gente fala de segurança, a gente pode ter, só vai permitir pessoas autorizadas acessarem a biblioteca. A gente vai ter umas condições para emprestar o livro, por exemplo. Então, só vou emprestar para aquela pessoa que já devolveu aquele livro que ele já tinha emprestado. Ou posso ter um controle sobre áreas restritas, porque dentro dessa área restrita tem os livros X que precisam de ter mais controle. Quando a gente fala de dados, essa área restrita seriam nossos dados confidenciais e sensíveis. E, finalmente, o último passo, pessoas e processos, que vai ser essa estrutura que vai sustentar o sistema. Por exemplo, o que que eu faço quando chega um livro novo na biblioteca? Quem é responsável por catalogar esse livro e colocar ele na prateleira para disponibilizar para as pessoas? Ou que eu vou fazer se alguém devolve um livro que está mal estado? Tudo isso justamente é resolvido com isso, definindo os processos e as responsabilidades. Então, resumindo, a governança é o que transforma esse caos dos livros no chão nessa sabedoria na prateleira. Então, trazendo isso para a empresa, é, aqui tem algumas das dores principais que a gente vê que se repete nos nossos clientes. Por um lado, perda de tempo procurando dados, aguardando liberação de acesso para poder acessar esse dado, corrigindo planilhas antes de poder fazer uma entrega de um relatório. Isso acaba sendo uma perda de tempo, mas essa perda de tempo também acaba sendo perda de dinheiro, né? Porque essas pessoas que estão fazendo esses trabalhos, perdendo esse tempo, não estão aproveitando o tempo para fazer alguma coisa que agrega mais valor para a empresa. Outro problema é da desconfiança nos dados, né? Quando a gente tem números diferentes para uma mesma métrica, as pessoas não sabem qual é o dado verdadeiro, né? Aquela fonte da verdade. Então, essa falta de confiança faz que a empresa acaba tomando decisões no achismo, né? E não acaba tomando decisões baseadas em dados. Como a gente falou, os projetos de IA falham, né? No final, a IA é um algoritmo que vai dar um resultado para a gente baseado nos dados que a gente está colocando lá. Se os dados não estão completos ou não estão corretos, a IA vai devolver para a gente um resultado também não correto e não completo. E, finalmente, riscos de conformidade. Então, por exemplo, com o LGPD e outras regulamentações, você não saber onde estão esses dados pessoais e sensíveis dentro do seu ecossistema de dados acaba sendo um risco que pode levar a multas e a gente precisa cuidar disso também. Então, o que que é a governança de dados e o que não é? Então, quando o pessoal pensa em governança de dados, acha que é burocracia, que é responsabilidade da TI.
E não é isso. Se a gente pensa que os dados são de todos, a governança também é responsabilidade de todos na empresa. Então, não é focar só em tecnologia, é focar em pessoas e processos, não é restringir o acesso e colocar o dado dentro de um cofre que ninguém pode acessar, é justamente democratizar o acesso ao dado, todo mundo poder acessar esse dado, mas de uma maneira segura, com controle e com confiança. E não é um projeto isolado com uma data de fim. A gente sabe que a governança de dados é um programa contínuo. Segundo. Sandy, aqui eu acho que é um ponto importante, né, que muitas vezes algumas empresas e pessoas acham que precisa de uma tecnologia específica, né? E quando a gente deve começar muito mais estruturando, né, o processo, então acho que é legal você salientar esse ponto. E a tecnologia vem depois, né? Existem várias tecnologias, podem ter vários pontos que você pode aplicar as regras de governança. Então acho que esse é um ponto bem importante. Exato, perfeito. Justamente é isso. A governança vai ser essa estruturação e organização de processos e responsabilidades que vai ser o fundamento, vai trazer essa base para a gente, para depois, sim, quando tiver tudo isso certinho, a gente pode procurar uma tecnologia para escalar rápido, poder ter mais sucesso. E só comentando, né? Tem BIs que você pode aplicar camadas de governança, tem data lake que você pode centralizar a governança, tem catálogos de dados, enfim. Então, elas depois viram um meio, né? Mas a governança em si começa bem antes de uma escolha de uma tecnologia propriamente dita. Vai lá, Sandy. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar na governança de dados, no assunto, saberem que tem a Bíblia da Gestão de Dados, que é chamada DMBOK, que é publicado pela Dama, que é o mesmo conceito que o PMBOK para gestão de projetos. Então, o DMBOK divide o mundo em dados em 11 áreas de conhecimento, mas se vocês veem, a governança de dados está lá no centro, né? Acaba sendo o que orquestra tudo, da arquitetura até a segurança e qualidade. Acaba estabelecendo essas regras de jogo que a gente vai seguir, né, dentro da empresa com a gestão de dados. Beleza. Então, eu entendi, como eu posso trazer isso no meu dia a dia, né? Como eu posso pegar o framework da Dama, que é reconhecido o mais reconhecido no mercado, tem 11 áreas de atuação, por onde que eu vou começar, né? Parece que é muito. Aí que a gente recomenda, vamos focar em 4 pilares: pessoas e processos, metadados e catálogo, segurança e qualidade. E agora a gente vai ver cada um deles com mais detalhe. O primeiro pilar, pessoas e processos. Para entender esse pilar, o mais importante que eu quero dizer primeiro, que o objetivo da governança de dados é democratizar os dados dentro da empresa. Então, quando a gente fala de democratizar o dado, a gente precisa tirar essa responsabilidade que historicamente ficou na área de TI para levar para as áreas de negócio, que são quem realmente conhecem o dado e realmente conseguem extrair valor desse dado. Aí, como a gente falou, a maioria das empresas tenta resolver governança comprando uma ferramenta, trazendo uma tecnologia, mas acaba falhando porque ninguém acaba se responsabilizando por nada ou não se responsabiliza quando um dado está errado. Tem uma ferramenta lá, mas ninguém está sabendo como utilizar e não foi definido como utilizar essa ferramenta. Então, quando a gente fala de papéis, a gente trouxe aqui os 3 principais. A gente tem 2 que são da área de negócio, o Data Owner, que acaba sendo um papel de um diretor ou um gerente, que acaba sendo o responsável pelos dados da área de negócios dele ou do domínio dele, e o Data Steward, que acaba sendo uma pessoa que normalmente trabalha dentro da área do Data Owner, uma pessoa por baixo, pode ser um analista, por exemplo, que vai cuidar do dia a dia do dado e da qualidade. E o terceiro papel é o que a gente já conhece, que é o papel que fica na área de TI, mas a gente tem que enxergar esse papel mais como um apoio. É um apoio técnico justamente para as áreas de negócio, para eles poderem ter essa autonomia. Então, quando a gente tem essa nova perspectiva, se, por exemplo, na empresa a IA falhou porque os dados de vendas estão duplicados há meses. Aí a responsabilidade, agora a gente sabe que não necessariamente é da TI. A TI só processou o dado. A gente tem que dar essa responsabilidade para o owner, que talvez não estabeleceu as regras claras, qualidade clara para esse dado, ou o steward, que não alertou a tempo, ou não estava no dia a dia acompanhando e não conseguiu levantar a mão e avisar que estava tendo um problema com os dados da área dele. E outro pilar, os processos. No final, os processos são os que vão garantir o funcionamento, né? Essa engrenagem entre os 3 pilares: catalogação, qualidade e segurança, para que todos possam usar os dados com confiança e garantindo
essa organização, essa estrutura e essa escalabilidade. Aqui a gente colocou um exemplo, três exemplos de processos, mas o importante é que definir esses processos vai ser essencial para que a empresa saiba como atuar em caso de ter uma situação e saber quem é responsável em cada momento, né? E para trazer um exemplo de pessoas e processos, a gente pode comentar e falar sobre o conceito do data mesh. O data mesh é um conceito que surgiu em 2019 e o objetivo era solucionar as limitações de escalabilidade das arquiteturas centralizadas, né? Os data warehouses e os data lakes. Então, o data mesh tinha como objetivo mudar como as pessoas trabalham com dados. Por isso que afeta o pilar de pessoas e processos. Não é uma tecnologia o data mesh. Ela também justamente rejeita essa ideia de centralizar tudo nas equipes de dados, procura mais autonomia para os consumidores, para as áreas de negócio, e justamente isso que a gente, como a gente comentou anteriormente, né? Essa ideia de democratizar o dado é o mesmo objetivo que tem a governança de dados. E a Data Mesh, para atingir esse objetivo, ele se baseia, né, nesses quatro princípios que estão aqui no slide, que é orientação a domínios, né? A gente quer tirar essa responsabilidade da área de TI e levar essa responsabilidade para as áreas de negócio, tratar os dados como produtos, então com produto de qualidade, com documentação, com contratos com SLA, controles de qualidade, uma infraestrutura de dados self-service, então no final a tecnologia simplesmente tem que ser uma plataforma para poder permitir essas áreas de negócio terem essa autonomia e poderem gerenciar eles mesmos os seus próprios dados. E essa governança federada, que o conceito é, eu vou descentralizar a governança, então eu vou dar essa autonomia para as áreas de negócio decidirem como eles querem trabalhar com esses dados, mas vou manter centralizado umas políticas e umas diretrizes, padrões compartilhadas dentro da empresa. O segundo pilar, o catálogo de dados. A gente pode pensar no catálogo como nosso Google interno dentro da empresa, né? No final, o catálogo vai ajudar a gente a procurar o dado, entender qual é o contexto do dado, entender qual é a classificação, se tem dados sensíveis, se tem dados confidenciais, sem precisar da ajuda de um time técnico. Então, eu, como usuário da área de negócio, eu quero poder procurar meu dado dentro do catálogo e eu sozinho poder entender tudo o contexto, que dado eu estou procurando e que dado eu posso usar para o meu dia a dia. E justamente isso é o que reduz o time to value, né? A gente consegue reduzir esse tempo necessário da área de negócio de obter valor com os dados. Justamente ajuda a gente a acelerar tudo isso. E só comentar que o catálogo de dados também agora se torna uma ferramenta estratégica, né? Os clouds, a Google, Microsoft e a AWS estão todas desenvolvendo os próprios catálogos que eles têm dentro e outras grandes tecnológicas como a Qlik estão adquirindo catálogos que a Qlik, por exemplo, adquiriu a Talend, né? E isso prova que o mercado realmente está enxergando o valor nesse catálogo de dados. Se a gente quer evoluir na governança de dados, o catálogo acaba sendo um pouco a nossa ferramenta principal. E a gente agora vai ver alguns exemplos de catálogos de dados. Aqui nesse exemplo, a gente pode ver como o Click, trazendo funcionalidades da Talent. Agora a gente pode criar produtos de dados e disponibilizar eles dentro de um marketplace interno dentro da empresa. Esse produto de dados vai ter uma descrição, a gente vai ver que conjuntos de dados fazem parte desse produto, a gente consegue ver esse Quality Trust Score, né? Essa dimensão de qualidade que tem, que a gente consegue entender se a gente pode confiar nos dados, a gente consegue ver quem é responsável por esse produto, a gente pode ver quem é o owner. E no final, tudo isso facilita que as áreas de negócio possam procurar esses dados que eles precisam no dia a dia através do clique. Outro exemplo aqui, o segundo, a gente pode ver que com o Snowflake, eles desenvolveram o Horizon Catalog, que também a gente consegue procurar os dados, a gente consegue ver uma descrição da tabela, a descrição dos campos, a gente consegue ver as etiquetas, a gente consegue entender o contexto dos dados, a gente pode ver se tem um responsável pelo aquele dado. E a Snowflake também consegue criar produtos de dados com todos esses dados. A gente consegue disponibilizar eles no mercado interno, marketplace interno, e também no marketplace externo. Então, a gente também pode compartilhar dados nossos com clientes ou parceiros para ajudar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E, finalmente, aqui eu queria mostrar simplesmente um exemplo do Open Metadata, que é uma ferramenta open source, é gratuita, e basicamente, através dos metadados, a gente pode ingerir eles de várias fontes, e a gente acaba tendo um único lugar onde o usuário do negócio pode acessar, procurar esses dados e entender qual é o contexto,
entender se um dado é certificado, a descrição, etiquetas, quem é o proprietário, o owner. A gente pode criar e associar termos do glossário de negócio, entre outras funcionalidades. Aqui eu acho bem legal, Sandy, para dar uma pausa aí para você conseguir beber uma aguinha. É exatamente, acho que o papel do catálogo é ele entrar ali no gap, né, entre a área de TI e a área de negócio, né? Não dá para a gente achar que a área de negócio vai pesquisar pelo nome da tabela, pelo nome específico de um campo, né? Então ali tem as etiquetas, como o Sandy bem comentou, metadados, né, o contexto que é colocado para justamente, né, diminuir esse gap e a pessoa de negócio ali com o linguajar que ela tem no dia a dia, ela conseguir fazer pesquisa e trazer todo o dado em torno de um específico assunto, né? Então, eu acho que eu gostaria de destacar esse ponto do catálogo é para, né, exatamente entrar nessa lacuna entre o mundo técnico e o mundo de negócio, né? A área de negócio e a área de TI e dentro de uma etapa muito importante ali de governança, tá? Até escrevi aqui, pessoal, quem estiver usando, comenta, né? A gente fica sempre curioso. Quem está usando, quem está fazendo sucesso, o Igor comentou aqui que está utilizando, começando a dar clique. Enfim, quem precisar de apoio, conta com a gente. Quem quiser mais escrever no chat aqui também, acho que é legal para enriquecer a nossa conversa. Vai lá, Sandy. Agora, o terceiro pilar, a segurança. A preocupação da segurança aumentou, né, com novas regulamentações de mercado, por exemplo, financeiras, Sarbanes-Oxley, PCI para o cartão de crédito, com dados de saúde, com a IPA nos Estados Unidos, e leis de proteção de dados, né? Começou com o GDPR na Europa em 2018, LGPD aqui no Brasil em 2020, e agora em 2026 o Chile está correndo atrás e está também atualizando a lei de proteção de dados deles, baseada na GDPR e LGPD. Quando a gente fala de lei de proteção de dados, um conceito importante é entender o que é um dado PII. É aquele dado que tem informação que pode identificar uma pessoa, direta ou indiretamente. E isso é importante porque, no final, esses são os dados que a gente tem que proteger para poder cumprir, né, com a lei. E o importante aqui não é que não estamos falando de cibersegurança. A gente está falando de segurança relacionada com como a gente trabalha com os dados dentro da nossa empresa. Por quê? Porque o maior risco para a empresa realmente é aquele colaborador interno, bem intencionado, que está trabalhando com os dados e só por ele ter acesso, poder ver esses dados sensíveis, esse CPF, esse nome da pessoa, acaba sem querer vazando os dados, né? Aqui a gente colocou um exemplo. Por exemplo, um analista acessa uma base de dados, pega os dados porque ele precisa fazer uma análise. Esses dados não têm nenhum tipo de controle nem segurança sobre dados pessoais. Ele baixa tudo e decide colocar um chat GPT, numa IA, para ajudar ele a entender a estrutura dos dados e poder obter insights de uma maneira mais rápida. Só o fato de ele ter feito isso, ele já está expondo esses dados pessoais sem perceber, através dessa IA, que a gente não sabe por trás dessa IA, com essa ferramenta de IA com quem ele está compartilhando esses dados, que tipo de segurança ela tem, e acaba vazando esses dados pessoais. E aqui eu só queria trazer o exemplo da Samsung, que eu acho que foi um dos primeiros casos lá em 2023, onde teve justamente um vazamento de propriedade intelectual, porque um colaborador pegou essas informações e colocou no ChatGPT, e a Samsung resolveu falar, ninguém vai poder acessar o ChatGPT, porque tem um risco muito grande. Então, vendo esse exemplo, como a gente pode resolver essa segurança sem ter que bloquear o acesso à ferramenta, à IA, ou acesso a esses dados que eu preciso usar no meu dia a dia para obter valor? Justamente é com uma solução, três passos. Basicamente, a gente vai identificar os dados pessoais, a gente vai poder aproveitar a IA para acelerar essa identificação, a gente vai etiquetar eles, pode ser através do catálogo de dados, e aí a gente vai aplicar uma política de mascaramento nesses dados em função dessa etiqueta e em função do perfil do usuário que está acessando esse dado. Porque justamente com essa solução, a gente continua permitindo o acesso ao dado, então essa pessoa consegue obter valor desse dado, só que a gente ofusca, né? A gente não deixa ele enxergar o CPF, o nome, o telefone, aí essa pessoa consegue continuar tomando decisões rápidas e a gente não bloqueia a inovação. E a gente agora vai ver alguns exemplos de como a gente pode fazer isso com as ferramentas. Aqui o primeiro exemplo é com a Snowflake. A Snowflake, agora a gente com o Cortex Code, esse painel aqui que a gente vê na direita, a gente consegue com linguagem natural pedir para ele, ó,
me cria aqui o código SQL para gerar uma etiqueta e uma política de mascaramento. Aí ela já consegue colocar esses tags e essa política dentro dos campos da tabela, e aí a gente, quando vai enxergar esse campo, esse nome, esse telefone, para a gente já não está aparecendo, por exemplo, um hash, ou está aparecendo aí uns asteriscos. É, e aí a gente não tem mais acesso, né, visualizar, não consegue mais visualizar esses dados pessoais, mas a gente consegue continuar acessando os dados e consegue fazer análises agregadas sobre esses dados. E outro exemplo aqui, a Google, por exemplo, mesma ideia, um funcionamento bem parecido, só que a gente aqui consegue criar essas etiquetas e tudo diretamente pela tela, não precisa fazer código, não precisa usar uma IA para transformar nossa conversa em código. Mas aqui o principal é mostrar que a maior parte das ferramentas, das tecnologias, justamente tem todas essas funcionalidades que ajudam a gente a personalizar para cada perfil que ele pode ver, o que ele que não pode ver, sem ter que bloquear o acesso total aos dados. E por último, o quarto pilar, a qualidade. Aqui o conceito é simples, não? Que a gente sempre ouve, né? Garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Se eu alimento minha IA com dados errados, o resultado da IA vai ser errado também. Mas primeiro, como a gente pode medir essa qualidade, né? Aí que existem as dimensões de qualidade. A gente pode ver se tem campos nulos, se tem duplicidade nos dados, a gente pode ver se são dados consistentes entre as diversas fontes, se são precisos, se estão atualizados, se são válidos. E tem outras dimensões. Essas seis aqui são as principais. Então a gente consegue, com essas dimensões, a gente consegue medir como está a nossa qualidade e a gente vai poder tomar ações sobre isso. Só que o importante aqui é que a qualidade é relativa. A gente não mede a qualidade do mesmo jeito para uma área de negócio que para outra, ou para uma empresa ou para outra. Então a gente precisa entender que a qualidade é, é quando os dados são adequados para nosso contexto, nossa empresa, nosso propósito, nosso objetivo. E quando a gente fala que os dados são aptos para o seu propósito. Então, dependendo das necessidades e características da empresa, esse conceito vai ser de um jeito ou do outro. Então, como a gente consegue ter esses dados aptos para o nosso propósito? Aí que a gente vai ter que fazer uma gestão de qualidade. E a gente traz de novo conosco pessoas e processos. Então, essa gestão de qualidade, a gente vai ter que definir uns processos e umas responsabilidades para ajudar a gente a ter controle sobre essa qualidade. Como a gente pode fazer essa gestão? A gente pode aproveitar justamente o mesmo sistema, a metodologia utilizada com as linhas de produção faz muitos anos e que o Six Sigma, por exemplo, utiliza e chama de DMAIC. O DMAIC basicamente são 5 etapas. A primeira, onde a gente define as regras, que dados críticos, que regras de qualidade a gente vai aplicar, quem vai ser responsável. Aí a gente vai medir, a gente vai fazer perfilagem de dados, ou a gente vai aplicar umas regras de qualidade específicas nos dados, e a gente vai obter essas porcentagens, e a gente vai ver se quanto mais longe e perto está do 100%. E quando a gente vê que tem algum problema, a gente vai na etapa de analisar. Então a gente vai tentar procurar qual é a causa raiz desse problema de qualidade, procurar onde está a origem desse problema. E no próximo passo, passo de melhoria, a gente vai corrigir esses dados, né? Vai tentar higienizar, vai tentar enriquecer esses dados é, com fontes externas. E finalmente a etapa mais importante, que é o controle. Então, a gente vai criar alertas para poder continuar monitorando a qualidade. E o mais importante, a gente vai tentar colocar travas naquele lugar onde o erro, o problema de qualidade veio. Então, se o problema é porque o campo está sendo preenchido lá no CRM de maneira errada, a gente vai tentar colocar um mascaramento nesse campo que limita que tipo de dado eu posso preencher lá. E aí a gente não leva esse erro lá na origem e acaba impactando nos nossos relatórios. E justamente essa gestão de qualidade é, é importante entender que se a gente consegue automatizar isso, vai ajudar muito a gente a poder escalar e poder e fazer tudo isso de uma maneira mais rápida e automática. E aqui que vem também as ferramentas para nos ajudar. O primeiro exemplo, a Click, como eu falei, a Click trouxe muitas funcionalidades que eram da Talent. Então a gente pode ver na Click, a gente tem o Click Trust Score, que já é
uma regra de qualidade que a própria Click faz e que analisa várias das dimensões que a gente comentou anteriormente, consegue analisar os dados e dá para a gente um resultado de qualidade. A gente consegue fazer uma perfilagem, que no final é uma análise estatística automática que a ferramenta faz, que vai analisar se a gente tem campos nulos, a gente vai ver se tem campos muito discrepantes, muito longe da média. A gente pode ver a linhagem de dados também. Então, se a gente tem um problema de qualidade, onde que vai ter impacto? Qual vai ser o relatório que vai impactar? Qual vai ser a aplicação que vai ter um impacto nesse problema de qualidade? E, finalmente, dentro de um contexto mais de IA e mais recente, a gente também pode controlar os tipos semânticos, que vai justamente ajudar a gente a ter dados mais confiáveis para IA. E neste exemplo aqui, a gente vê como com a Google também, a gente também pode medir a qualidade, a gente pode, por exemplo, fazer uma perfilagem de qualidade. Aí, com o resultado dessa perfilagem, a própria Google nos sugere regras de qualidade que fazem sentido para esses dados. Mas aqui o importante é entender que vamos precisar sempre analisar e ajustar essas sugestões. Porque, como a gente falou, as regras de qualidade vão depender do nosso contexto, da nossa área de negócio, da nossa empresa. E, para finalizar essa parte de exemplos e tecnologias, aqui a gente só queria mostrar algumas das tecnologias com as que trabalhamos e que todas elas têm funcionalidades, ferramentas que ajudam a gente com a governança de dados. A Click, que, como a gente viu, trouxe muitas funcionalidades dentro do próprio Click Cloud, que era da Talent, e também com a própria Talent. O Google com o Knowledge Catalog, que antes era o Dataplex, Microsoft com o Purview, e inclusive com o Databricks, que tem o Unity Catalog, que está dentro da Azure também. O Snowflake com o Horizon Catalog, a AWS com o DataZone, e como a gente viu, o Open Metadata é um exemplo de uma ferramenta que, por exemplo, é gratuita, open source. Agora que a gente viu os quatro pilares, a gente entendeu a governança de dados, é importante falar sobre a maturidade. A gente já mencionou que era importante entender qual era o nível de maturidade da nossa empresa antes da gente começar com um projeto de IA. Então, quando a gente está justamente iniciando esse projeto, é muito importante a gente avaliar qual nível de maturidade que a gente está, né? Nesses 5 níveis que a gente está vendo aqui no slide, onde que minha empresa está agora, ou onde que as minhas áreas de negócio estão, porque pode ter vários níveis de maturidade para diferentes áreas de negócio dentro da nossa empresa. Importante saber que a maioria das empresas brasileiras ainda está no nível iniciante e emergente e basicamente apagando incêndios, né, que a gente fala. E o objetivo da governança é justamente ajudar a essas empresas a poderem escalar, subir de nível de maturidade de uma forma mais rápida, para depois a gente poder obter valor de uma forma automatizada e com confiança com nossos dados. Então, se a sua empresa está no nível 1 ou 2, como a maioria das empresas brasileiras, mas quer entregar uma IA de nível 5, o risco de falhar vai ser muito alto. Então, como a gente pode acelerar essa evolução na maturidade? Como a gente pode ajudar? Como a gente pode trazer governança de dados na nossa empresa e poder obter eh, valor com a IA mais rápido e com confiança? E a resposta é, como a gente viu anteriormente, com esse foco estratégico. Então, a gente aqui definiu 3 passos, né? Como a gente pode começar, né? Então, a gente definiu essa estratégia de 3 passos. Primeiro, escolha aquele problema de negócio que vai ter um impacto nos objetivos estratégicos da sua empresa. Uma vez escolhido o problema, ver que dados têm impacto sobre esse problema, que estão relacionados, que, que vão acabar afetando as métricas relacionadas com esse problema. E terceiro, a gente vai aplicar esses 4 pilares que a gente apresentou. Então, para ver esse caso, essa estratégia com um exemplo, por exemplo, se uma empresa está com o problema que está perdendo muitos clientes, talvez ela vai decidir focar na métrica do churn. A métrica do churn vai trabalhar com dados de cliente. Esses dados de cliente a gente vai ter eles em várias fontes. A gente pode ter dados cadastrais no CRM, dados de comportamento, dados de sentimento, né, com pesquisas de NPS, vai ter dados talvez de cliente dentro de sistemas financeiros. E importante também, como a gente está falando de dados de cliente, a gente vai ter dados pessoais, dados sensíveis. Então a gente vai ter que prestar atenção nisso também para poder cumprir com as leis de proteção de dados. E finalmente, o terceiro passo, vamos aplicar esses 4 pilares. Catálogo de dados. Vamos ter que definir quem é o cliente ativo.
é quem pagou a última fatura ou é quem logou no sistema nos últimos 15 dias. Essa definição única no catálogo, a IA precisa dela para não receber sinais contraditórios. E, por outro lado, no catálogo também a gente pode etiquetar esses dados sensíveis, que depois a gente vai poder proteger. Segundo pilar, a segurança. Então, a gente etiquetou os dados, então a gente pode mascarar eles em função do perfil do usuário que está acessando. Assim, o cientista de dados consegue justamente treinar o modelo sem nunca ver o CPF, ou o nome, ou o e-mail, o telefone dos clientes. E assim a gente consegue garantir conformidade com as leis e as regulamentações, sem travar justamente a inovação, que é o que a gente não quer. E o terceiro pilar, qualidade. Então, vamos criar regras automáticas. Por exemplo, vamos procurar campos que têm NPS nulo, vamos tirar erros de datas de cancelamento que não fazem sentido porque são datas futuras, que tudo isso acaba quebrando o modelo e acaba fazendo que a IA dê resultados errados. E, finalmente, o pilar de processos e pessoas. Então, para cada um desses três pilares, catálogo, segurança e qualidade, a gente vai ter que definir uns processos e responsabilidades claras que, no final, vão permitir que tudo funcione corretamente, né? Vamos sustentar todo esse sistema que a gente está construindo. E qual é o impacto dessa estratégia? Aqui a mensagem que eu queria deixar é que, o resultado ou o retorno realmente pode ser mensurado com números, e dois, a governança não só vai trazer um retorno direto com os resultados da IA, senão também vai melhorar as eficiências, como a gente comentou, a gente vai reduzir tempo perdido, tempo de retrabalho, a gente vai liberar as pessoas realmente para fazerem outras coisas, outras ações que geram valor para a empresa, e não menos importante, vai ajudar a gente a se proteger com o cumprimento, né, das regulamentações e as leis, que se a gente não tiver protegido ou preparado para isso, a gente pode acabar tendo que pagar multas. Então, o retorno é não tendo que gastar, né? Não tendo que pagar. Então, queria fazer um resumo do que a gente viu até agora. Eu falei de muitas coisas. Espero que vocês tenham conseguido absorver tudo o que eu falei. Então, conseguimos entender melhor o que que é governança de dados. A gente entendeu o valor estratégico do catálogo de dados. A gente entendeu o risco real da segurança e como podemos proteger esses dados sem travar ou bloquear a inovação dentro da nossa empresa. A importância da qualidade de dados para poder obter resultados confiáveis. O quanto fundamental é a definição de processos e responsabilidades que vão sustentar tudo isso, que a tecnologia sozinha não vai resolver. E, finalmente, a gente viu uma estratégia de 3 passos para a gente poder aplicar governança de dados e poder obter um retorno confiável com a IA. Então, realmente a governança de dados sim é um investimento com retorno. A gente consegue otimizar o tempo, consegue melhorar a confiança, consegue manter a conformidade com leis e regulamentações, e a gente consegue gerar sim valor real com IA, resultados da IA confiáveis. Então, no final, a governança vai ser aquela que separa as empresas que usam dados como uma consequência do negócio, então o dado vira custo, daquelas que realmente usam os dados como um ativo estratégico, então onde elas conseguem gerar valor com os dados. E para finalizar, eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês. Vocês, você quer continuar sendo aquele bombeiro que apaga incêndios, que fica resolvendo crises na última hora? Ou seja, as suas reações, mentalidade reativa, resolve as coisas uma vez já aconteceram? Ou você quer mudar e ser o arquiteto que construi inteligência com governança para sua empresa? Ou seja, você muda essa mentalidade reativa para uma mentalidade proativa, se antecipando aos problemas. E com isso, muito obrigado e espero que tenham gostado do conteúdo desse webinar. Muito bom, Sandy, muito bom. Parabéns, cara. Acho que é um assunto extremamente, com muitos detalhes, né? Então, acho que o Sandy buscou aqui passar uma visão, macro. Cara, dá para a gente ficar aqui horas e horas desmembrando isso em vários outros webinars, né? Mas a ideia é trazer esse panorama para vocês, independente do momento que vocês estão, mas percebe que tudo começa a se interligar nas nossas trilhas, né? A questão, muita gente já está no Analytics, está no BI, o Clique consegue resolver, né, praticamente toda essa questão,
mas a gente precisa começar, né, sempre buscando o próximo passo, evoluindo junto com a tecnologia. Então, uma fundação de dados sólida, que a gente trouxe em outra pauta, é fundamental, né? Começa a ficar complexo umas questões de workloads, produto de dados entregando para dezenas, centenas, às vezes milhares de usuários. Então, sem governança, você começa a se perder ali, enfim, a eficiência. Então, tudo vai convergindo para um lado, né? A questão de segurança. A gente pode pensar a governança como um seguro, né? Dá para andar com um carro sem seguro, né? Dá para andar, mas o preço pode sair bem caro. A governança é a mesma coisa, um dado vazado, né? Quando a gente fala de eficiência, né? Muitas vezes o data lake, a governança pode evitar retrabalhos, né? Então, uma vez que eu tenho os trabalhos mapeados, eu acabo não tendo a tendência de repetir um trabalho. Eu aproveito, eu evoluo esse trabalho. Então, isso é fundamental. E nós temos aqui um framework independente de qual maturidade você está, como o Sandy falou, né? Tem até projetos já exportados aqui que a gente fez para grandes empresas. Tem empresas que estão começando, estão no primeiro passo. Então, a gente, com o framework, consegue atender exatamente conforme a sua necessidade, conforme o seu momento, né? De repente, o momento agora é só de um assessment e um entendimento para a preparação dos próximos passos, sem problema, né? A gente consegue por apenas essa etapa do projeto, tá? Então, eu queria deixar meu agradecimento ao Sandy. Vamos ver se tiver. Acho que não tem perguntas, tem só elogios aqui, Sandy, né? Todo mundo elogiando. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém depois quiser bater um papo específico com a sua realidade, nos chamem, né? Mande um e-mail, a gente entra em contato e pode fazer uma reunião específica, pode fazer uma apresentação para o board, né? Eu tenho uma visão que eu acho que a governança ela é tão importante que ela precisa começar no topo, né? E vir top-down dentro de uma empresa. Não é a única maneira que funciona, mas acho que é uma maneira bem eficiente. Acho que é isso. Sandy, mais algum recado? Camila? Então tá Eu bom, tenho. Eu pessoal. gostaria só de falar que então a gente gravou e todo mundo que participou aqui e os que não participaram vão receber esse material, a apresentação e a gravação. E nos sigam ali nas redes sociais, o Sandy deixou ali. Sandy publica bastante artigos também relevantes com esse tema e nós temos outros temas muito relevantes em dados. Fiquem à vontade, pessoal, para entrar nas mídias sociais, comentar, pedir ajuda, nós estamos por aqui, tá bom? No mais, um bom dia para todo mundo. Muito obrigada pela presença. Sandy, parabéns e nos vemos no próximo. Destacar um pessoal que um ponto que o Sandy destacou é o stack tecnológico, né? Quem muita gente ainda nos vê como clique, o Sandy ali, além de comentar as ferramentas que a gente pode trabalhar, ele trouxe exemplos, né? Então ficou muito bom, viu, Sandy? Fiquei surpreso aí. Exemplo Google, exemplo Snowflake, tem exemplos Microsoft, enfim, a gente consegue encaixar o assunto governança, e seja qual stack e qual realidade que vocês estejam, tá bom? Obrigado a todos, pessoal. Quem quiser bater um papo, então, de novo, deixa o convite aí, só nos acionar. Vai ser um prazer para a gente fazer uma reunião, entender o seu momento e fazer uma apresentação aí conforme a sua necessidade, pós-entendimento, tá bom? Obrigado, ótima semana a todos. Um grande abraço.